Olá, que bom que você está junto, que bom que você veio. Eu sei que se você veio, você quer estudar, quer saber o desenrolar dos eventos. O que é que vai acontecer? O que foi mais que Deus fez, que Deus mostrou? E hoje, pela graça e poder de Deus, nós vamos, olha, sem muita perda de tempo, correr para a Bíblia para a gente estudar mais um pouquinho. Vamos pedir a orientação do Espírito de Deus? Santo Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome para sempre por Sua misericordiosa bondade e cuidado. Ampara-nos agora, Senhor. Obrigada por essa multidão de pessoas que estão estudando. Ajuda para que elas passem para outros e outros e outros e isto cheguem como folha de outono a tantos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nós estudamos Daniel 1 e Daniel 2 na vez passada. Hoje nós vamos estudar Daniel 3 e o que a gente conseguir nessa meia horinha que a gente tem junto, tá bom? O que aconteceu em Daniel 3? Quando o rei viu que ele tinha sonhado e o Deus do céu tinha mostrado que ele era a cabeça de ouro, que ele era a parte mais importante da estátua, né, o reino da Babilônia, ele ficou tão envaidecido que ele resolveu fazer uma estátua inteirinha de ouro. Você tem ideia a quantidade de dinheiro que esse povo tinha? E ainda tinha mais uma outra coisa. Toda vez que se ouvisse, aqui vem uma coisa interessantíssima, olha. Toda vez que se ouvisse o som de uma música, olha o que está escrito em Daniel 3, verso 5. Quando ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, a harpa, a cítara, o saltério, a gaita de foles e de toda a sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Isso aqui era um culto forçado, não era se você queria adorar. Todos tinham que fazer isso. Guarde esta informação. Em Daniel 3 mostra um culto forçado. É óbvio que os jovens hebreus não iam tomar esse tipo de posição, eles não iam participar deste culto. O que aconteceu? Ainda foi dito que quem não se ajoelhasse na frente da estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. É óbvio, os três amigos de Daniel, provavelmente Daniel não estava no reino nessa ocasião, né, porque ele trabalhava para o rei após aquela maneira de ver e descobrir o sonho, porque ele mostrou-se superior a qualquer outra pessoa. Não era Daniel que era superior. Quem era superior era o Deus que Daniel honrava. Isso você tem que ficar claro no seu coração. Então Daniel teve um cargo poderoso dentro do reino da Babilônia. Era um cargo político, mas foi Deus que o colocou lá. É importante você entender isso. Então o que aconteceu? Daniel estava em algum outro lugar fora do reino nessa ocasião e os três amigos de Daniel que estavam ali naquele momento, eles resolveram não se ajoelhar. Pense na situação. Eles preferiram ficar fiéis ao Senhor. Imagine toda a multidão na hora que a música tocava, ajoelhados na frente da estátua, e só três pessoas em pé. Em algum outro lugar, Daniel também estava em pé. Mas naquele momento, como é dito aqui a Bíblia, em pé, os três jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, em pé. É claro que isso trouxe uma ideia, uma impressão de afronta. E aí o que aconteceu? Aí na tua Bíblia, em Daniel 3, presta atenção no que está escrito, verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes são os nomes caldeus destes três jovens hebreus, tá? Olha lá. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Não fazem caso dos teus deuses, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Agora veja o que aconteceu, o rei pergunta, ei, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem que eu tenho domínio sobre todas as coisas? Olha a resposta do rei, porque eles sabiam, se vocês não se prostrarem na frente da estátua, vocês vão para a fornalha ardente. Olha a resposta dos três jovens ao rei. Observe aqui. Observe aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Estou lendo o verso 16 do capítulo 3. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos. Ele nos livrará de tua mão, ó rei. Se não livrar, porque às vezes Deus livra e às vezes não. Se não, fica sabendo, ó rei, que se não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes.
Então Nabucodonosor grandemente se irou, se encheu de furor. Agora o verso 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que de costume. Imagina aqui. E mandou amarrar os 3 jovens e jogá-los dentro da fornalha. E foi isso que foi feito. Os 3 jovenzinhos que não queriam adorar a estátua foram amarrados ali, e quando os homens foram levá-los à fornalha, quem foi levá-los à fornalha de fogo ardente se queimou todinho de tão quente que estava, mas obedeceram ao rei. Imagine isso. E então o rei Nabucodonosor ficou observando e de repente observou uma situação. Eu nunca vi alguém do povo de Deus passar por uma situação sem mover o céu, principalmente quando é algo relacionado a fidelidade a Deus. Eu imagino o céu todo observando e olhando, porque nós somos observados pelos seres do céu. E então eu imagino um anjo de 6 asas querendo vir trabalhar, fala: olha, eu tenho rapidez, eu posso ir lá correndo ajudá-los. E os anjos dizendo: pai, vamos ajudar os nossos irmãos que estão lá naquela fornalha ardente. O próprio Senhor Jesus vem e se envolve com os 3 jovens. Agora imagine que coisa tremenda. Eu acho isso tão tremendo, tão grandioso. Dá uma olhada, isso daqui que você vai ver, olha só. O rei dá uma olhada e vê no verso 25 alguma coisa diferente. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Nossa, Nabucodonosor agora estava tendo a segunda revelação importante de sua vida. Não era qualquer um que Nabucodonosor estava vendo o próprio Jesus. Pode imaginar isso? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Eu estou lendo o verso 26. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se, olha bem que coisa interessante, tinham sido jogados lá amarrados e agora eles saem do meio do fogo. Gente, nenhum cheirinho de queimado, nem na cabeça, nem na roupa, nem absolutamente nada. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, assim quando nós nos colocamos do lado de Deus. Eu sei que você já conhece essa história, mas eu quero que fique no seu coração essa ideia, a ideia de um culto forçado. E essa atitude destes jovens hebreus, a atitude destes jovens fiéis, trouxe o que ao coração de Nabucodonosor? Olha lá, Daniel, capítulo 3, dá uma olhadinha, verso 28. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem de adoração a qualquer outro Deus, senão ao Deus do céu. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Glória ao nome de Deus. Olha, Nabucodonosor foi altamente impactado pela segunda vez ele está sendo impactado. Percebe isso? Mas ele ainda assim não se converteu. Dá uma olhada no que está escrito em Daniel capítulo 4. Em Daniel capítulo 4, está lá já tinham passado vários anos, agora Daniel tinha 35 anos quando esta situação de Daniel 4 aconteceu. O rei Nabucodonosor está lá olhando os seus palácios, tá? Imagino de um lugar muito alto, olhando todos os jardins suspensos, e ele então faz uma comunicação, né? Dá uma olhada, que coisa tremenda que eu construí, né? Sobre o meu poder. Mas antes disso ele tinha tido outro sonho. Sabe que Daniel 4 mostra outro sonho de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma grande árvore de grossos galhos, com todas as aves do céu apinhadas nele. Mas de repente ele vê que vem alguém e corta a árvore, e aquela árvore é cortada e os pássaros todos voam. Olha que coisa terrível, mas ainda é deixado um tronco. E aí ele lembra de alguém que consegue decifrar sonhos. Manda chamar Daniel e conta o sonho. Quando conta o sonho para Daniel, Daniel então, a ele é revelado a interpretação do sonho da árvore. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Presta atenção. Verso 22 do capítulo 4. Olha só. Perdão, eu vou ler aqui
verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, e que nela havia mantimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, rei, que cresceste e se fizeste forte. Então a árvore era o próprio rei neste sonho. Agora continua. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ele 7 tempos, guarda essa informação, 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Gente, imagine isso aqui, olha ele dizendo para o rei, ó, vou te dar a interpretação. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que haveres reconhecido que o céu reina. Imagine isso. Você teria coragem de contar isso para um rei como o rei, o maior reino do mundo, o maior rei do planeta Terra na época? Você teria coragem de dizer, você vai receber uma repreensão muito grande de Deus. Vai ser colocado com os animais do campo. Passou-se um ano depois que Daniel tinha dito isso para o rei Nabucodonosor, e está lá ele agora olhando para cima dos reinos dele, diz, olha o que eu construí com a minha mão para o meu poder. Nesta hora, aconteceu o cumprimento do sonho. Deus tinha dado um ano de prazo para ele se arrepender. Você sabia que Deus está dando um tempo de prazo para nós? O que aconteceu com Nabucodonosor? Mas veja que interessante, tinha se passado 12 meses, que o rei tinha ouvido da boca de Daniel que isso haveria de acontecer. Nesse tempo, nesse prazo, Nabucodonosor poderia ter se arrependido. É o mesmo que está acontecendo conosco agora. O Senhor Deus, ele às vezes permite algumas situações não sem avisar antes. Deus avisa. Deus avisa. O que aconteceu? Nabucodonosor, um ano exatamente depois, quando ele estava em cima do seu palácio, mostrando, olha o que eu fiz com a minha mão, ele foi acometido de uma doença terrível, tá bem? E essa doença fez com que ele vivesse como animais, querendo comer grama, com as peles, o pelo do corpo cresceu. Quer ver isso na Bíblia? Por favor, observe, abre aí para você ver, olha só. Olha aqui. Verso 33, naquela mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois e seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu o cabelo como as penas de águias e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, você sabe que quem escreve capítulo 4 de Daniel é o próprio Nabucodonosor? É Nabucodonosor que está escrevendo isso aqui. Olha o que diz aqui, verso 34, mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa desfazer as mãos, nem lhe dizer, que fazes? Agora veja, neste mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e meus grandes, e eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Deixa eu comentar uma coisa com você. Entendeu como é que foi
A conversão de Nabucodonosor, ele precisou passar por uma situação muito terrível, mas Deus tinha dado tantas chances antes. Eu imagino Daniel, que tinha mais proximidade com o rei, falando tantas vezes com ele: rei, se arrependa, não adianta ficar observando e apegado às coisas dessa terra, volte os seus olhos para o Deus do céu. Que bênção seria se um homem com poder nas mãos pudesse usar tudo para o reino de Deus, investir naquilo que não vai terminar, que vai viver para sempre. Se você que está me ouvindo tem bens e pode fazer alguma coisa nesse sentido, pense na quantidade de benefícios que Nabucodonosor poderia ter feito com todo o poder que ele tinha nas mãos. Isso é tremendo, para mim isso é muito grandioso. No entanto, tem mais um pouco sobre isso. Você se lembra que eu te falei dos 7 tempos? 7 anos Nabucodonosor ficou nesse estado, até que ele reconheceu que o Deus do céu reina. Nós vamos terminar por aqui hoje. Nós estudamos então o capítulo 3 e o capítulo 4, demos uma pincelada com você, porque esses são histórias. E amanhã, quando nós estudarmos, nós vamos estudar o capítulo 5 e 6, para depois a gente entrar no capítulo áureo, um negócio tremendo, 7, 8, 9, 10 e 12 de Daniel. Então, estamos juntos? Vamos orar de novo para a gente terminar? Querido Deus e amado Pai, nos ajude, abençoa-nos, fortalece-nos, enche-nos de paz e de misericórdia, de força e de coragem, pela graça e pelo poder de Jesus, que quando a hora do culto forçado acontecer, o Senhor nos levante, Senhor, estejamos em pé diante da Tua presença, e que pela graça e poder de Deus reconheçamos, enquanto ainda é tempo, que o Senhor reina absolutamente em nosso coração e em todo o universo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e boas decisões.